Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. O Supremo Tribunal Federal define nesta tarde o futuro do ex-presidente Lula. Julgamento do habeas corpus que pede para o petista não ser preso monopoliza as atenções do país. Em Brasília, a sessão do STF acontece sob forte esquema de segurança. Manifestantes contra e a favor de Lula não podem entrar na Praça dos Três Poderes e se concentram na esplanada dos ministérios. Em São Bernardo do Campo, expectativa na chegada do ex-presidente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde Lula começou a carreira política que o levou até o posto mais alto do país. O ex-presidente vai assistir, já chegou lá e vai assistir ao julgamento do STF na sede do sindicato. Identificada a mulher que atirou contra a sede do YouTube nos Estados Unidos. Ela era vegana e estava revoltada porque a empresa do Google tirou vídeos dela do site. Uma imagem assustadora no norte do Oceano Pacífico. A área de lixo que flutua pelas águas e ameaça a vida marinha já é maior do que a França. Estudo feito pelo MIT nos Estados Unidos mostra que deixar mais distância do carro da frente melhora o trânsito nas cidades em vez de piorar. No esporte, a surfista Silvana Lima consegue classificação inédita às semifinais do Mundial de Surf na Austrália. E os gols da rodada, o Palmeiras venceu mais uma na Libertadores, além do golaço de bicicleta de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões da Europa. Daqui a pouquinho. A gente começa a edição de hoje falando do assunto, o principal assunto do momento. O Supremo Tribunal Federal retoma daqui a pouquinho, às 14h, o julgamento do habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São esperadas 20 mil pessoas em Brasília para acompanhar esta votação. O repórter Ricardo Ferraz está lá em Brasília e tem mais informações agora deste momento. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. O clima aqui em Brasília, principalmente no Supremo Tribunal Federal, é de expectativa. Por enquanto, a movimentação apenas dos jornalistas. A sessão está prevista para as 14h, mas o prédio deve ser aberto por volta de 1h30. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, já se encontra na casa, mas nenhum outro ministro passou por aqui onde se concentra a imprensa. A gente vê aqui ao fundo a última barreira da esplanada dos ministérios, ali em frente onde está o Congresso Nacional. Os manifestantes não poderão chegar até a Praça dos Três Poderes e a esplanada dos ministérios, melhor dizendo, foi dividida em dois. Do lado direito ficarão aquelas pessoas que apoiam a prisão após a condenação em segunda instância e do lado esquerdo os apoiadores do ex-presidente Lula. O ex-presidente foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, no caso envolvendo o triplex do Guarujá. Agora, ao contrário do que muita gente pensa, mesmo que o STF negue o habeas corpus do ex-presidente, ele não será preso automaticamente. Ainda cabe mais um recurso no TRF4 e a defesa do ex-presidente Lula tem até o dia 10 do próximo mês para fazer esse pedido. Aí sim, se for negado, o TRF4 envia uma mensagem para o juiz Sérgio Moro na primeira instância e aí ele pode determinar a prisão por parte da Polícia Federal do ex-presidente. Agora, tudo isso que nós estamos falando, Aldo, depende do resultado no STF hoje. Voltamos com vocês aí no estúdio. É isso aí, Ricardo. Obrigado pelas informações. A gente vai acompanhar aqui, você vai poder também entender melhor toda essa situação na programação da TV Cultura ao longo de toda a tarde de hoje, depois no Jornal da Cultura à noite e um Roda Viva especial que está sendo preparado justamente para acompanhar esse momento tão decisivo para a vida do país. Ana. Transmissão na íntegra da sessão do STF nesta tarde. Do lado de fora, forte pressão popular. Dentro do plenário, um ambiente de poucos amigos. É nesse clima que o Supremo Tribunal Federal vai se reunir daqui a pouco para uma decisão inédita: prender ou não um ex-presidente da República. A decisão no STF depende de maioria simples, ou 6 votos dos 11 ministros. Cada um deles votará pela concessão ou pela rejeição do habeas corpus preventivo apresentado pela defesa de Lula. O primeiro a votar é o relator do processo, Edson Fachin. Por último, vota a presidente da Corte, Carmen Lúcia. Está em jogo a prisão em segunda instância. Em 2016, o STF decidiu pela chamada execução provisória da pena, que permite a prisão do réu condenado em tribunal de segunda instância, como o TRF4, que julgou Lula.
Naquela sessão, votaram a favor os ministros Teori Zavascki, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. E votaram contra a execução da pena em segunda instância Rosa Weber, Dias Toffoli, Marco Aurélio Mello, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Teori Zavascki morreu em 2017. Foi sucedido por Alexandre de Moraes, que já se declarou a favor da prisão. Mas, de lá para cá, houve quem mudou de ideia, como o ministro Gilmar Mendes, que agora defende a prisão somente em terceira instância. E a ministra Rosa Weber, que foi contrária no plenário, mas foi favorável à prisão em segunda instância em 57 dos 58 casos que avaliou. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já se manifestou a favor da prisão em segunda instância, cobrou justiça e pediu serenidade a todos os envolvidos. O mesmo pedido feito pela presidente do Supremo, Carmen Lúcia. A véspera do julgamento do Supremo foi marcada por manifestações contra e a favor do presidente Lula. Os atos aconteceram em várias cidades pelo país e se concentraram mais nas capitais e grandes centros urbanos. Em São Paulo, manifestantes fecharam 6 quarteirões da Avenida Paulista, pedindo que o Supremo negue o habeas corpus ao ex-presidente. Na Praça da República, o ato foi em defesa de Lula. Em Belo Horizonte, também houve manifestações contra Lula na Praça da Liberdade e a favor dele na Praça Afonso Arinos. No Rio de Janeiro, os cariocas a favor da prisão de Lula foram para a Avenida Atlântica debaixo de chuva. Protestos como este também levaram centenas de pessoas para as ruas de Porto Alegre e Curitiba. Em Vitória, manifestantes contrários a Lula acenavam com bandeiras para chamar a atenção dos motoristas na orla da principal praia da cidade. O futuro do ex-presidente e atual pré-candidato do PT nas próximas eleições depende do resultado da votação de hoje. Lula vai acompanhar o julgamento no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. O repórter Eduardo Campos está no local e acompanha essa expectativa. Boa tarde, Eduardo. Oi, Aldo, boa tarde a todos. Pois é, a expectativa é grande. Agora há pouco o ex-presidente Lula chegou aqui na sede do sindicato por volta das 11h50 da manhã, cumprimentou dirigentes, lideranças do PT e rapidamente se dirigiu ao segundo andar aqui na sede do sindicato, que fica aqui na rua João Basso, em São Bernardo do Campo, é onde ele vai acompanhar esse julgamento. É uma sala reservada no segundo andar, uma sala da presidência aqui do Sindicato dos Metalúrgicos, e no terceiro andar, os militantes que chegaram também agora pela manhã por volta das 10 horas em 4 ônibus. Cerca de 300 pessoas chegaram aqui, começaram a cantar aqui na sede, na frente da sede do sindicato. A rua por um determinado momento ficou interditada, mas a situação agora é bem tranquila. Algumas pessoas apenas aqui na frente. Esses militantes estão lá no terceiro andar, onde acontece agora uma pequena apresentação musical. Esses militantes, junto com os jornalistas, ficam no terceiro andar e o ex-presidente Lula acompanha esse julgamento do STF no segundo andar. A expectativa, claro, é que durante o julgamento, ou até mesmo no final, o ex-presidente fale com a imprensa no final desse julgamento, viu, Aldo? Ok, Eduardo, obrigado pelas informações. A gente continua acompanhando tudo isso. Ana. Agora a gente fala do trânsito. Manter aquela distância segura do carro da frente pode ajudar a melhorar o trânsito. Este é o resultado de um estudo feito nos Estados Unidos. O trânsito intenso nas grandes cidades do país gera ansiedade e nem sempre os motoristas mantêm uma distância segura do veículo da frente, como prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Não é todo mundo que respeita, não. Às vezes a gente tem que ficar colado porque abre o farol que fecha muito rápido. Segurança, né? Se eu precisar frear. Um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, concluiu que manter uma distância de 30 metros em relação ao veículo da frente em vias com velocidade de 90 km por hora levaria o motorista a chegar ao destino 2 vezes mais rápido. Para este especialista, o trânsito provoca um estresse natural, que faz com que o motorista sempre tente acelerar mais quando tem espaço, o que dificultaria a aplicação do estudo. A pessoa não está um dia no trânsito, está a vida inteira, todos os dias, para ir trabalhar, para voltar, para ir buscar filho na escola e voltar, o horário perseguindo sempre o atraso da pessoa, e aí isso vai neurotizando e vai gerando esse comportamento competitivo no trânsito. Foi identificada a suspeita de atirar contra a sede do YouTube em San Bruno, nos Estados Unidos, ontem. De acordo com a polícia, a mulher, que é vegana e publicava vídeos no site, feriu 3 pessoas e se matou logo depois dos disparos. Trata-se de Nassim Najaf Agdan, de 39 anos.
A polícia não divulgou o que fez com que ela disparasse várias vezes e ferisse as 3 vítimas. Há conflito de informação sobre ela conhecer ou não os alvos. De acordo com o jornal Los Angeles Times, a polícia investiga um site em que ela aparece reclamando de uma medida do YouTube que estaria restringindo e suprimindo vídeos. A política da empresa teria feito com que ela deixasse de ganhar dinheiro com a plataforma. Os nomes dos feridos não foram divulgados. Um porta-voz do hospital disse apenas que um deles está em estado grave. Cerca de 1.700 pessoas trabalham na sede do YouTube em São Bruno. A cidade de Botucatu, no interior do estado de São Paulo, a terra da aventura, foi palco no último final de semana de 2 competições ao ar livre. A conhecida Cuesta Paulista recebeu mais de 1.100 atletas de 14 estados brasileiros. Vamos ver. Na disputa de maior destaque das 24 horas da Brasil Ride, o campeão Carlos Henrique completou 26 voltas, aproximadamente 286 quilômetros, enquanto a vencedora Eliane percorreu 18 voltas, cerca de 198 quilômetros. O top 3 masculino teve ainda Thiago Drios, o Pro Bruto com 25 voltas e Bruno Gonçalves com 23. Na feminina completaram as 3 primeiras colocações as atletas Clarita Balestrin com 17 voltas e Fabiola Freitas com 16 voltas. Tudo isso em um dia de prova. Além do mountain bike, também rolou uma competição que é chamada de Trail Run, que é uma corrida, porém com trajetos no meio do mato, em contato com a natureza, em meio a montanhas. E se você já participou de corridas de 5 e 10 quilômetros, dessas de final de semana, de domingo de manhã, esse é o seu próximo passo. As modalidades, distâncias, começam ali com 6, depois passam para 16, até chegar, por exemplo, a uma meia maratona de 21 quilômetros. E tem bastante perrengue no meio. Boa, legal a aventura. Em Bells Beach, na Austrália, os homens tiveram que esperar um pouquinho. A hora e a vez das mulheres no mar. Vamos ver. A brasileira Silvana Lima garantiu vaga nas semifinais da etapa do Circuito Mundial de Surf. A cearense radicada na Bahia bateu a havaiana Carissa Moore, mas não foi nada fácil. Carissa começou melhor a bateria, conseguindo um 7 em sua segunda onda. A cearense foi buscar e conseguiu a mesma nota, tempinho depois, mas a campeã de 2014 deu troco com 4,67 e assumiu a ponta novamente. Silvana conseguiu uma nota 5,03, mas Carissa já havia aumentado a distância. As ondas não eram as melhores, mas a apenas 10 segundos do final da bateria, a cearense conseguiu a melhor nota da bateria, um 7,27. No final, a brasileira ficou com um total de 14,27 contra 12,53 da havaiana. A semifinal será contra a havaiano-brasileira Tatiana Weston Webb, que eliminou a local Nick Van Dijk, e deve acontecer hoje na Austrália, no final da tarde, horário de Brasília. Um dos assuntos que está em questão hoje em dia, esse julgamento do STF, é a capacidade do Estado brasileiro de responder aos casos de corrupção, principalmente a eles, né? Mas quando a corrupção surge, onde é que ela começa? Olha essa informação aqui, a baixa qualidade da educação está relacionada com a violência e com a corrupção. Essa é a opinião da maioria dos entrevistados numa pesquisa nacional feita pelo movimento Todos pela Educação. A repórter Marcela Terra tem outros detalhes. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Alto. Boa tarde a todos. O estudo mostrou que aumentou de 61% para 74% o total dos brasileiros que concordam que a baixa qualidade na educação prejudica o desenvolvimento do país. E eles avaliam ainda que o ensino médio público brasileiro não prepara bem os jovens para o mercado de trabalho. O Gabriel Correia é gerente do movimento Todos pela Educação, gerente de políticas, né, Gabriel? Boa tarde. Qual é o objetivo do Manifeste Já, que vocês lançaram aqui pelo Todos pela Educação? Olha, a iniciativa Educação Já, ela visa tanto elevar o comprometimento da população e dos governos com a educação básica, com a melhoria da qualidade da educação básica e apresentar um conjunto de propostas, uma agenda para a educação a ser implementada nos próximos governos.
E é essa questão de adotar medidas, né? Isso que a pesquisa mostra também, né? Melhorar as medidas na educação aqui no Brasil. A pesquisa mostra que a população está cada vez mais insatisfeita com a qualidade da educação e cobra maior comprometimento dos governos com elementos essenciais para a aprendizagem de todos os alunos, com muita ênfase principalmente nos profissionais da educação, nos professores, nos diretores, que é quem fazem a educação acontecer lá nas escolas. Muito obrigada, Gabriel. Você pode acessar a pesquisa pelo site do movimento www.todospelaeducação.org.br. Aldo. Obrigado, Marcela. Ana. Veja a seguir, há 50 anos morria assassinado Martin Luther King, o homem que disse "eu tenho um sonho" e com um discurso de não violência provocou o fim das leis de segregação racial nos Estados Unidos. E o ex-presidente Lula aguarda no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo o início do julgamento do habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que começa daqui a pouquinho em Brasília. A gente volta já. Estamos de volta. Há exatos 50 anos morriam um dos ícones pelos direitos civis e contra o racismo nos Estados Unidos, Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. was killed tonight in Memphis, Tennessee. Martin Luther King foi assassinado num quarto de hotel em Memphis, no Tennessee, em 4 de abril de 1968. Pastor protestante, ele liderou em 1955, aos 26 anos de idade, o boicote aos ônibus de Montgomery, em oposição à política de segregação racial no transporte público da cidade. Em 1963, 250 mil pessoas presenciaram em Washington o famoso discurso que começava com "Eu tenho um sonho". Essa marcha impulsionou a lei que tornou a discriminação racial crime nos Estados Unidos. Um ano depois, ele ganhou o Nobel da Paz. Em 1965, Martin Luther King se juntou aos protestos que pediam direito de voto aos negros, em Selma, no Alabama. Houve repressão da polícia e de supremacistas brancos, mas a lei que garantiu direito ao voto foi aprovada no mesmo ano. Já um ano antes de morrer, discursou em Nova York contra a Guerra do Vietnã. Martin Luther King tinha 39 anos quando morreu. Estava em Memphis para apoiar os coletores de lixo da cidade, que lutavam por melhores condições de trabalho. O assassino, James Earl Ray, era um racista branco. Antes da marcha, o líder adepto da política de não violência havia discursado na Igreja de Deus em Cristo. Nesse discurso, que depois se tornou icônico, ele disse ter encontrado a Terra Prometida. And I've seen the promised land. Em novo livro, o médico e professor Paulo Saldiva analisa problemas da vida urbana que impactam na saúde da população. O lançamento do livro Vida Urbana e Saúde, os desafios dos habitantes das metrópoles, aconteceu ontem à noite em São Paulo. O professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo encara a cidade como um ser vivo, onde problemas urbanos, como poluição e violência, afetam diretamente as pessoas. Para o professor Saldiva, uma cidade saudável é aquela em que os habitantes têm uma boa qualidade de vida. O livro não é só para médicos, mas para qualquer pessoa que quer entender melhor como o aglomerado urbano se reflete em doenças como obesidade, ansiedade e infecções. Tentei escrever da forma que qualquer um pudesse se apoderar dessa oportunidade de observar a cidade como se fosse num microscópio e colocar-se dentro dessa observação. Eu gostei muito de escrever e para mim foi um enorme prazer. Eu espero que seja para quem for lê-lo. No site da Editora Contexto, www.editoracontexto.com.br, o livro pode ser comprado por R$ 27. O governo de São Paulo entrega ao público a estação Oscar Freire da linha amarela do Butantã. Nas primeiras 2 semanas, a nova estação Oscar Freire funciona sob operação comercial restrita, ativa das 10 da manhã às 3 da tarde. Depois desse período, quando passar a funcionar em horário normal, a expectativa é que a plataforma beneficie 24 mil passageiros todos os dias. Parte da solução para os desafios da área de mobilidade, o metrô recebe em breve novas estações. Estamos entregando hoje mais uma estação do metrô. Já tínhamos entregue
aqui na linha 4 a estação Higienópolis Mackenzie e hoje estamos entregando a estação Oscar Freire, na linha 4 do metrô. Teremos ainda até julho a estação São Paulo Morumbi e depois no ano que vem a estação Vila Sônia, completando aí as 11 estações da linha 4. Tarde e noite de gols pelos campeonatos continentais e europeus. Vamos ver. Pela Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid foi até Turim enfrentar a Juventus e se saiu bem. O gajo Cristiano Ronaldo estava inspirado. Abriu o placar ao completar cruzamento de Isco, 1-0. Depois fez uma pintura. A altura da bola era de 2,10 metros e o português acertou uma linda bicicleta. Vai entrar pro Puskás, aquela premiação da FIFA que confere os gols mais bonitos da temporada. E o terceiro teve participação de CR7, assistência para o brasileiro Marcelo. Fecha o caixão, 3-0 Real Madrid. No outro jogo da Champions League, o Bayern de Munique deu um passo importante rumo à semifinal. O time alemão esfriou a festa do Sevilla e venceu o jogo por 2-1 no estádio Ramon Sánchez Pizjuán. Sarabia, Jesus Navas contra e Thiago Alcântara marcaram os gols da partida. Pela Libertadores da América, dá até dó do nível dos jogos. Palmeiras e Aliança Lima do Peru. O Verdão não teve dificuldades para conquistar a segunda vitória na fase de grupos. 2-0 com gols de Thiago Martins e Borja. O Palestra disparou na liderança do Grupo 8 com 100% de aproveitamento. São 6 pontos até agora. A gente volta agora a São Bernardo do Campo, onde o ex-presidente Lula acompanha a votação do STF durante toda essa tarde. Conversar com o repórter Eduardo Campos, que acompanha a movimentação por lá. Tem alguma atualização por aí, Eduardo? Boa tarde. Oi, Aldo. Por enquanto, aqui na frente da sede do sindicato, movimentação bem tranquila. Aos militantes do MTST que chegaram por volta das 10 horas da manhã já estão no terceiro andar, esperando o começo desse julgamento. O ex-presidente Lula chegou também, agora há pouco, por volta das 10 para o meio-dia, 11h50, chegou num carro até descaracterizado, um carro popular, confundiu muita gente, cumprimentou alguns militantes, umas lideranças do PT e logo se dirigiu ao segundo andar, onde vai acompanhar esse julgamento numa sala da presidência aqui na sede do sindicato. A expectativa, claro, é que durante ou até mesmo depois desse julgamento, o resultado ele fale com a imprensa, viu, Aldo? Obrigado, bom trabalho aí acompanhando aí esses desdobramentos, Ana. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu respeito às decisões do STF, independentemente de quem vencer. Em nota divulgada na madrugada de hoje, a OAB declara que não existe solução para o Brasil à margem da Constituição e também conclama a nação a repudiar qualquer tentativa de retrocesso e reitera sua determinação em continuar apoiando a luta pela erradicação da corrupção em nosso país, na estrita observação do que determina a Constituição. A nota é assinada pelo presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia. Expectativa também em Brasília, onde está o repórter Ricardo Ferraz acompanhando a movimentação. Alguma atualização por aí, Ricardo? Pois é, Aldo. Agora há pouco um grupo de 70 deputados esteve aqui no Supremo Tribunal Federal para protocolar um abaixo-assinado de cerca de 70 deputados para pedir que a manutenção da possibilidade da prisão após condenação em segunda instância seja mantida. E a gente fala bastante do clima político aqui em Brasília, mas o clima meteorológico também acaba influenciando, viu, Aldo? A gente tem aí, nesse momento, chuva aqui na esplanada dos ministérios, a previsão de chuva o dia inteiro e talvez seja até um pouco recomendável que isso aconteça para acalmar os ânimos na capital federal. Informações é tudo que a gente quer, né? Calma nesse momento, muita calma nessa hora. Não deixe de acompanhar a programação especial do jornalismo aqui da TV Cultura sobre esse julgamento do pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula. A partir das 2 da tarde, quando começa a sessão no STF, a gente vai iniciar aqui uma cobertura transmitindo todo o julgamento. Essa cobertura vai durar toda a tarde. No estúdio, a gente vai ter os nossos comentaristas que vão analisar cada voto dos ministros do Supremo. Depois do Jornal da Cultura, essa programação se estende ao longo da tarde. Continua durante o Jornal da Cultura, na edição da noite, e às 10h15 da noite, quando termina o Jornal da Cultura, teremos o Roda Viva especial sobre a decisão mais aguardada do país. Será que o pedido do presidente Lula do ex-presidente será aceito ou não? Não perca, a gente acompanha tudo isso aqui na tela da Cultura. Uma ótima tarde para você, fique com a gente.
E agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre a importância de uma boa gestão para o desenvolvimento da educação. Ótima tarde, continue aqui com a gente, como falou o Aldo. Até amanhã, tchau.